Fala meus amigos, bom dia! Primeiramente vou agradecer aqui a todos os novos inscritos aqui no canal, muito obrigado, por estar aqui acompanhando o canal, as notícias de futebol, seu canal de futebol na bola, Então assim, hoje a gente vai fazer um resuminho dos grupos dos times brasileiros no Mundial, que vem fazendo aí boa campanha, vem surpreendendo, na verdade a gente não esperava que isso fosse acontecer, acharíamos que fosse mais difícil. Mas os times brasileiros estão jogando muito bem. A gente vai começar a falar do grupo A, que é o grupo do Palmeiras, onde o Palmeiras tem 4 pontos, Inter Miami, é o time do Messi, tem 4 pontos, o Porto, uma grande decepção, tem 1 ponto apenas, e o Al Ahly também tem 1 ponto. Então nesse grupo A do Palmeiras, eu já combinaria logo com o Inter Miami para ser um empatezinho em 0-0. Os dois times classificam em primeiro e segundo colocado, que é assim que está a ordem do grupo, Então, assim, se o Palmeiras ganhar, classifica. Se perder, eu acho também que classifica em segundo. Porque eu acho que o Porto tem que fazer muito gol no Al Ahly. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Então, provavelmente, um empate aqui garante a classificação dos dois times, Que seria bem interessante. Mas o Palmeiras também precisa abrir o olho, E tentar ficar em primeiro do grupo. Para uma eventual aí, oitavas de final, ele não pegar nenhum time muito forte, Se ele ficar em segundo do grupo, por exemplo, dá um confronto com um time grande europeu e fica mais complicado, Porque no mata-mata também os times europeus eles vão pegar mais firme, Vão tentar jogar melhor, Tentar fazer mais o nome, porque os brasileiros vêm dominando o futebol. Então nesse grupo aqui eu acho que um empatezinho entre Palmeiras e Inter Miami seria ok, os dois classificariam e estaria tudo certo. Temos o grupo B aqui, que é o grupo do Botafogo. Apesar do Botafogo estar em primeiro do grupo com 6 pontos, O segundo é o PSG, o terceiro é o Atlético de Madrid e o quarto é o Seattle com nenhum ponto. A gente pode dizer que o Botafogo corre risco de ficar de fora das oitavas. Infelizmente, apesar de ter ganhado suas 2 primeiras partidas, temos o saldo de gol. Então aqui, o Botafogo ele vai jogar com o Atlético de Madrid. Se o Botafogo não perder do Atlético de Madrid, é claro que está classificado e ganhando também estaria classificado em primeiro. Porém, o PSG joga com o Seattle, Então o PSG provavelmente ganha seu jogo, onde o Seattle não ganhou de ninguém. O PSG vai somar os seus 3 pontos aí. E se o Botafogo perder pelo menos de 2-0 do Atlético de Madrid, quem entra na segunda colocação seria o Atlético de Madrid. Então o Botafogo depende do saldo de gols. Então é um jogo dificílimo para o Botafogo conseguir sua classificação nas oitavas. Ele não pode perder esse jogo. O empate seria excelente e ele estaria classificado. E a vitória seria perfeita, 9 pontos num grupo da morte desse daí para o Botafogo seria surpreendente. Então o Botafogo tem que abrir o olho. Apesar das 2 vitórias, é uma pena, ele ainda não está garantido sua classificação. Então o Botafogo tem que abrir o olho nessa chave aí, porque depende do jogo entre Botafogo e Atlético de Madrid para definir quem vai se classificar. Aí a gente vai para o grupo D, onde que é um grupo já tranquilo para o Flamengo, que ele já está classificado em primeiro. É o primeiro clube brasileiro que classificou, e já está em primeiro, porque pelo confronto direto entre Chelsea e o Esperance Tunis, ele ganhou os 2 jogos. Então mesmo se ele perder o jogo e o Chelsea ganhar, ele continua em primeiro, porque o critério de desempate seria no confronto direto entre os times. Então o Flamengo já classificou em primeiro. O segundo deve ser o Chelsea mesmo, que joga com o Los Angeles. Então assim, um jogo... Los Angeles não, acho que joga com o Esperance Tunis, que deve ganhar a partida, o Chelsea. Então assim, deve classificar Flamengo em primeiro e Chelsea em segundo. Então o Flamengo aqui já está garantido em primeiro colocado. Parabéns ao Flamengo. Melhor brasileiro colocado até agora. A gente vai para o grupo F. O grupo F, onde está um grupo bem embolado. É um grupo complicado aqui para o Fluminense, Também vem fazendo uma boa campanha. Ontem fez um baita de um jogo aí, de virada, 4-3. Mas deveria ser mais tranquilo o jogo, Contra o time do Ulsan, que é o time mais fraco desse grupo aí. E o Fluminense está em primeiro colocado com 4 pontos. O Dortmund está em segundo com 4 pontos também. E o Mamelodi está com 3 pontos. Então, assim, é um jogo muito perigoso. Por quê? O Dortmund joga contra o Ulsan, Provavelmente o Dortmund deve ganhar esse jogo. O Fluminense joga contra o Mamelodi, que é um confronto direto. Se o Fluminense perder e o Dortmund ganhar, o Fluminense está fora. Então o Fluminense não pode perder o seu próximo jogo. Ele também depende muito do seu desempenho nesse jogo, nessa partida. Então o grupo aqui ele está grupo embolado. O grupo do Fluminense
O grupo do Botafogo é os dois grupos onde os brasileiros estão assim correndo mais risco de ficar de fora da próxima etapa do Mundial, que seria as oitavas, né? Então, assim, o Botafogo e o Fluminense, eles têm que tomar muito cuidado no seu próximo jogo. O Fluminense, principalmente, sem tomar gols, né? O Mamelodi parece ser um time perigoso. Então, assim, o Fluminense, ele tem que jogar o seu jogo da vida, como tem jogado bem, e não perder essa partida para conseguir sua classificação. Provavelmente o Borussia Dortmund vai ser primeiro dessa chave, a não ser que o Fluminense ganhe do Mamelodi, aí vai ficar Fluminense em primeiro e Dortmund em segundo, né? Seria, a não ser que o San ganhe do Dortmund, que eu acho muito difícil, e o Mamelodi ganhe do Fluminense e passa Mamelodi e Fluminense, que eu acho difícil, né? Mas então, Botafogo e Fluminense aí, eles precisam ficar espertos, abrir o seu olho, porque correm riscos e ainda não se classificar. O Flamengo está classificado, o Palmeiras deve classificar em primeiro ou segundo do grupo, tem um confronto direto aí com o Inter Miami, né? E é isso, esse é um resuminho dos próximos, do que veio acontecendo aí nessas duas rodadas aí do Super Mundial, né? E os brasileiros aí vêm fazendo um bom papel, vêm jogando muito bem, né? E vamos continuar torcendo para que o futebol seja bem jogado, bem disputado em campo, né? E que sempre vença o melhor em campo. Bom, se você chegou até aqui no final do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ficar por dentro, né, de todas as notícias que acontecem no mundo da bola. Então é isso, pessoal. Bom domingo para vocês e vamos continuar assistindo jogos por aí. Valeu!